E aí, galera do nono ano, como é que vocês estão? Belezinha? Tudo jóia? Aqui, professor Digão, para mais uma revisão com vocês de gramática, certo? Meus queridos, vocês estão percebendo nessa semana que o prof está fazendo várias revisões, né? Para a gente lembrar de coisas que são muito importantes da língua portuguesa e que fazem toda a diferença durante toda a sua vida estudantil, inclusive no ensino médio, tá bom? Então, o prof está retomando tudo que a gente tem visto até agora, né? Então, período simples, período composto. Porém, eu resolvi dar uma paradinha, né, nessa questão de sintaxe para lembrar com vocês um pouquinho sobre a morfologia, tá? Às vezes o prof percebe que alguns de vocês têm dificuldades, né, de lembrar todas as classes de palavras. E, galera, isso é basilar da nossa língua, tá? Quando a gente não entende as bases, a gente tem muita dificuldade de compreender o que vem adiante, certo? Então, quando o professor fala de uma classe de palavra, eu falo de um substantivo, de um verbo, de um advérbio, eu preciso que você bata o olho nessas palavras e reconheça, certo? E saiba a função de cada palavra, ok? É, Galerinha, então, o que que são, né, as classes de palavra? É como a gente classifica cada palavra quando ela está sozinha, tudo bem? Então, para fazer uma classificação morfológica, a gente não precisa necessariamente analisar a função de cada palavra em relação às outras dentro da frase, que é o que a gente faz em sintaxe, tudo bem? Na morfologia, a gente analisa palavra a palavra. Então, a gente olha para aquela palavra e fala, isso aqui é um substantivo, serve para dar nome às coisas. Isso aqui é uma ação, então é um verbo. Isso aqui é uma característica de alguém, então é um adjetivo. A gente olha para cada palavra e analisa a sua função por si só, tá bom? Essa é a classificação morfológica, ok? Galerinha, se ficar alguma dúvida, chama o prof, tá? Nós estamos aqui em casa, né? Estamos neste momento de isolamento social, mas o prof consegue responder a vocês. Às vezes não na hora, tá? Então tenha paciência, o WhatsApp tá bombando assim de um tanto, que o prof às vezes demora 1, 2, 3 dias para responder cada um, tá bom? Não tenha tanta pressa, porque o prof é um só para muitos alunos. Mas o prof responde, tá? Então, se ficar alguma dúvida, é, chama o prof, e quando a gente voltar a ter os plantões ao vivo, que nós teremos aí adiante outros, tá? Aí vocês podem tirar dúvidas também. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos ver essas classes de palavra aí, vamos lembrar uma por uma, tá? Para ficar bem nítido aí na sua cabeça, tá? As coisas vão passando, né? Chega matéria nova e professor novo, e às vezes a gente vai deixando para trás coisas que são básicas da língua portuguesa e a gente precisa entender, ok? Então vamos lá. Galera, é, primeiro a gente faz uma distinção das classes de palavras que são variáveis e das classes de palavras que são invariáveis. O que quer dizer variável? Que ela muda. Então, ela admite uma flexão, né? É, diminutivo, aumentativo. Ela pode também ter uma mudança de gênero, de número, né? Pode variar em gênero e número. No caso dos verbos, né, eles variam em número, pessoa, modo, tempo. Então, algumas classes gramaticais, elas têm algumas variantes, certo? Então, os substantivos, os adjetivos, os artigos, os numerais, os pronomes, eles variam em gênero e número. Então, tem masculino e feminino, tem singular e tem plural. Né? Eu posso falar o menino, a menina, os meninos, as meninas. Então, os substantivos, eles são variáveis, certo? E todas essas outras palavras. Os verbos, eles admitem uma flexão de número, pessoa, modo e tempo. Então, eu posso colocar um verbo no passado, no presente, no futuro, eu posso conjugar para a primeira, para a segunda, para a terceira pessoa, posso usar no modo indicativo, subjuntivo, imperativo, certo? Então, a gente consegue ter essas alternâncias, essas variantes. Então, por isso que é considerado uma classe de palavra variável. E também, galera, nós temos aquelas classes de palavras que não admitem essas mudanças, que não tem masculino e feminino, é uma palavra só, certo? Não tem singular e plural, é de um jeito só. E aí são os advérbios, as preposições, as conjunções e as interjeições, beleza? Essas são todas as classes de palavras que a gente vai relembrar. Joia? Então vamos lá uma por uma. Primeiramente, galera, substantivo. Esta classe é extremamente importante porque tudo que a gente dá nome é substantivo. Digamos, as pessoas têm nomes, são substantivos, substantivos próprios. Os nomes de cidade, os nomes de país, os nomes de rua,
as coisas do dia a dia, os objetos, os animais. Então, tudo que a gente consegue nomear é substantivo. Digam, a classe gramatical maior, que tem maior número de palavras, são os substantivos. Galera, ó, substantivo e verbo dá uma briga boa, né? Mas eu acho que substantivos tem mais, porque tudo a gente consegue nomear, certo? Então, temos alguns exemplos aí, né? Então, por exemplo, o que são substantivos comuns? São aqueles que são gerais, né? Então, por exemplo, cidade. Tem um monte de cidade diferente, mas a palavra cidade, ela é comum, né? O garoto, tem o João, o Pedro, tem um monte de próprios, mas quando eu estou pensando genericamente, a palavra garoto pode ser qualquer garoto, então é um substantivo comum. Igreja, né? Tem a igreja batista, tem a igreja evangélica, tem a igreja quadrangular, enfim, tem um monte de tipo de católica, mas a palavra igreja em si, né, como ela é genérica, ela pode ser qualquer tipo, então ela é um substantivo comum, beleza? Galera, os substantivos próprios, aí já são esses que determinam um ser da espécie, né? Então, Uberlândia é um ser dentro da especificidade, digamos assim, dentro do geral, certo? O Rafael é um dentro dos garotos, né? E aí vocês percebem que o substantivo próprio tem letra maiúscula, né? Galera, o que são substantivos concreto e abstratos, né? O concreto, galera, é, é aquele que tem forma definida. Então, por exemplo, quando eu falo para você cadeira, você imagina mais ou menos como é uma cadeira. Se eu pedir para você desenhar uma cadeira, você desenha para mim. Porque ela tem uma forma básica na sua cabeça, certo? O carro, a lâmpada. Agora, quando eu penso em coisas que não tem como descrever exatamente o que é, não vem uma imagem fixa na sua cabeça, aí a gente chama de abstrato. E é assim na arte também, né? Quando não tem uma forma definida, a gente fala que é uma arte abstrata, certo? Então, os sentimentos, por exemplo, amor, raiva, beleza. Se eu pedir para vocês desenharem isso, cada um vai desenhar de um jeito, porque é abstrato, cada um vê de uma forma, não tem uma forma definida, beleza? E existem também os substantivos coletivos, né, que são aquelas palavras no singular que representam um grupo. Então, a matilha, né, de cães, o cardume de peixes, o bando de aves e assim por diante. A constelação das estrelas, beleza? Substantivos, então, dá nome às coisas. E os adjetivos? Os adjetivos caracterizam essas coisas, né? Caracterizam esses substantivos. Então, são aquelas palavrinhas que diferem, classificam, especificam os seres. E aí temos alguns exemplos, né? Alguns exemplos. Bonita, alto, cheirosa, arrumado, precoce, inteligente, feliz, né? São várias palavras que podem caracterizar alguém, tudo bem? Ou alguma coisa. Então, os adjetivos caracterizam, qualificam as pessoas. Joia? E eles podem aparecer também na forma de locução adjetiva, como está aí para vocês, né? Então, o que é uma locução? É quando tem mais de uma palavra. E o que é uma locução adjetiva? Mais de uma palavrinha para indicar uma característica. Galera, exemplo, casa de madeira. De madeira é o tipo de casa, não é? Ele classifica a casa, é uma casa madeirada, certo? Galera, de é uma preposição, madeira é um substantivo, mas juntos, quando eu uso de madeira para caracterizar a casa, isso se torna uma locução adjetiva, tá? Então percebam, a palavra de sozinha, preposição. Palavra madeira sozinha, substantivo. Quando eu junto as duas para caracterizar a casa, se torna uma locução adjetiva, com a função de caracterizar, de qualificar. Tudo bem? Ele está com fome, ele está faminto, conforme a característica que ele está naquele momento. Percebam, se a gente analisar um pouquinho sintaticamente, olha lá, ele é o sujeito, está é verbo de ligação, o que vem na frente? Predicativo, não é? Que é uma característica. Então, qual é a característica neste momento dele? Com fome. Então, com é uma preposição, fome é um substantivo, mas quando você junta as duas coisas, caracteriza a pessoa. Nesse caso aí, faminto. Certo? Então, locução adjetiva é isso. Tá? Quando você usa mais de uma palavrinha para caracterizar, e não necessariamente tem um adjetivo no meio. Ok? E os artigos, galera? O que é um artigo? Para que ele serve? Ele serve para determinar o gênero e o número, né, de alguma coisa. Ou indefinir, quando a gente usa o um e o uma. Beleza? Então, são palavrinhas para determinar os substantivos, determinar os nomes. Né? O que é isso, Digão? O que é determinar? É assim, galera. Se eu colocar a palavrinha o
Eu posso colocar uma palavra feminina na frente? Eu posso colocar o árvore, está bonito? Não dá para falar o árvore, porque a palavrinha o, ela determina que o que vem à frente seja masculino. Se eu colocar as, eu posso colocar as menino tá feliz? Não, por quê? Porque a palavrinha as, ela determina que o que vem à frente seja feminino e plural. Tem que ser as meninas, as árvores, as pessoas. Certo? Então, é para isso que serve um artigo, para definir, para determinar o que vem à frente. Se é masculino, se é feminino, se é singular, se é plural. Ok? Exemplos. Os definidos o, a, né, e seus plurais. Os indefinidos um ou uma, porque aí você não sabe exatamente de quem você está falando. Galera, pensa assim, ó. Vamos supor que eu estou chegando na escola, aí eu vi alguém fazendo coisa errada na esquina da escola. Sei lá, bebendo escondido. Aí o prof chega e faz um comentário assim, olha, eu vi um menino bebendo na esquina da escola, que absurdo. Você sabe quem é esse menino? Eu vi um menino. Você não sabe quem é ele exatamente, certo? Agora, se eu estiver conversando com vocês sobre esse menino, aí eu falo, gente, eu vi o menino lá. Aí quando eu falo o menino, você sabe de quem eu estou falando. A gente já falou sobre ele na conversa, tá? Porque aí ele é definido, a gente sabe exatamente de quem está falando, tá? Essa é a diferença do definido e do indefinido. Exemplos. Ela é uma ótima modelo, eu não estou determinando exatamente quem é. O andar dela é fascinante, aí eu estou falando de um andar específico, né? Então, o uma ali é indefinido, o é definido. Tudo bem? Os dois são artigos, né? Eles determinam o que vem à frente deles. Galerinha, e os numerais? Esses são fáceis, né, galera? Vocês sabem que tem um monte de tipo de número, né? Mas os mais comuns são os cardinais e os ordinais. Os cardinais, eles servem para indicar a quantidade. Então, 1, 2, 3, 4 e ali 5.723 e infinitos, né? Os cardinais, eles servem para indicar a quantidade. Tudo bem? E os ordinais para indicar a ordem, né? Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, 30º, 70º e assim vai. Tudo bem? Então, numerais tranquilos, né? De boa. Vai para o feminino? Vai, né? Primeiro, primeira, segundo, segunda, 30º, 30ª, né? Um ou uma, dois ou duas. E o 3? Não. E o 4? Não. E o 5? Não. 6? Não. Ah, Digão, é só um e dois que tem feminino? Nunca parei para pensar nisso, Digão. Parou agora. Certo. Meus queridos, é isso aí. Tudo bem? E os pronomes? Agora começa a ficar legal, né? Galerinha, os pronomes, eles são palavrinhas que ou substituem ou acompanham nomes, tá? Com a finalidade de especificá-los. Então, existem dois tipos de pronomes. Existem os pronomes que são adjetivos e os pronomes que são substantivos. Lembra assim, ó, pronome substantivo é aquele que substitui. Substantivo substitui. Tá? Olha o primeiro exemplo aí. João é professor. Ele leciona matemática. Quem é que leciona matemática? O João. Como é que eu sei? Porque o ele ali, ó, tá retomando o João, não tá? Então, o ele é um pronome pessoal, né? Indica a terceira pessoa. Ele tá no lugar do João, na segunda frase. Então, ele é um pronome substantivo. Ele substitui o João. Certo? Agora, olha o de baixo. Quando acompanharam, quando eles acompanham, né, eles são adjetivos. Olha o exemplo. Estas pessoas são especiais. Galerinha, o estas está do lado das pessoas. Não tá? Então ele não está ali no lugar das pessoas. Ele está ali para determinar quais pessoas eu estou falando, né? O esta é um pronome estas, nesse caso, é um pronome demonstrativo e ele serve para indicar quem está próximo a quem está falando, tá? Então quando eu falo assim, estas pessoas são especiais, quer dizer que as pessoas estão perto de mim, tá? Estas aqui, ó, que estão comigo, aqui próximo a mim. Beleza? Então, o estas está do lado de pessoas aí para determinar. Ele funciona quase como um adjetivo, para caracterizar de que pessoas que eu estou falando. Eu estou falando estas que estão aqui perto de mim. Ok? Galerinha, o pronome tem de tudo quanto é tipo. A gente vai ver com mais calma alguns depois na escola, tá bom? Ou aqui. Mas a gente vai trabalhar alguns tipos de pronomes.
Mas agora eu quero mostrar para vocês assim, de modo geral, né, para vocês perceberem quantos tipos tem. Então, os pronomes eles podem ser pessoais do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Pode ser pessoais do caso oblíquo, meter, sou, nós, vós, olhar, lhes, tem um monte, né? Mim, comigo, ter, ti, contigo, se, se, consigo, tem um monte de pronome pessoal do caso oblíquo. Os possessivos, meu, seu, tua, nossa, vossa, dele, dela. Então, um monte de pronome para indicar posse. Demonstrativo, esse, essa, isso, este, esta, isto, aquele, aquela, aquilo. Relativo, que, o qual, cujo, onde, beleza? Serve para retomar alguma coisa que foi dita anteriormente. Os indefinidos, aí tem um monte, galera. Alguém, ninguém, algum, pouco, muito, enfim, você indefine algo. E os interrogativos para fazer perguntinha, né? Qual, o que, por quê, como, quando está fazendo pergunta, tá? Quando está no começo de uma pergunta. Beleza? Galera, e aí tem alguns exemplos, né? Olha lá. Eu quero mais felicidade. O eu é um pronome pessoal do caso reto, indica a primeira pessoa do singular. Eu. Dê-me uma carona, né, caro amigo. O me, galera, ele indica o pronome pessoal também, quem vai receber a carona. Só que aí ele está no caso oblíquo, né? Não é o eu, é o me. Galera, minha casa é para indicar posse, não é? De que casa eu estou falando? Minha casa é muito espaçosa. A minha não é, não. Galerinha, este apartamento não é como eu pensava. Ele é menor ainda. Galerinha, este é para indicar qual apartamento eu estou falando. Este que eu estou. Este aqui. Não é como eu pensava, o eu, pronome pessoal do caso reto. Galerinha, os estudantes que se dedicaram. Este que aí é o famoso pronome relativo. A gente pode trocar por o qual, a qual, os quais, as quais. Nesse caso aí, como estudantes, os quais. Os estudantes os quais se dedicaram, né? Então, quando eu posso trocar por o qual, a qual, esse que é pronome relativo. Ele serve para substituir o termo anterior. Ele está no lugar dos estudantes. Tudo bem? Galera, o alguém aí. Alguém pegou minha bolsa. Eu sei quem é? Não, então é indefinido, certo? E o qual é o melhor destino para o inverno? Estou fazendo uma pergunta, então, pronome interrogativo. Joia? Vários tipos de pronomes, digamos, muitos, todos. E os verbos? Verbo é ação, digamos. Não só, né, galera? Às vezes é ação, mas às vezes é o estado da pessoa, às vezes é um processo pelo qual alguém está passando, né? Então, geralmente é uma ação, mas pode ser outras coisas. A gente sabe, por exemplo, que tem verbo de ligação. Verbo de ligação não é ação, ele é um estado, permanente ou passageiro, certo? Olha o exemplo aí. Eles fizeram tudo para salvá-lo. Aí tem ações, né, de fazer, de salvar. As mulheres gostam de romantismo. Gostar é uma ação ou é um processo? É um processo gostar, não é? Não é, você não faz nada, você passa por uma fase de gostar, então é um processo. Galera, os cômodos estão desarrumados. Aí é um estado. É um estado permanente ou passageiro? Estão desarrumados. Passageiro, né? Não quer dizer que eles são desarrumados, eles estão. Tem de arrumar, né? Estou falando com você. É um processo. E é uma ação ao mesmo tempo. Ah, Sadigão, ele é um verbo de processo e de ação? Sim, porque o falando está no gerúndio. E o gerúndio ele indica que você fica fazendo um tempão a ação. É um processo de fazer algo, certo? Então ele é ao mesmo tempo ação e processo, certo? Verbo é mais fácil de reconhecer, né, galera? Porque a gente trabalha com eles o tempo inteiro, certinho? E os advérbios? Nós aprendemos, né, e vamos revisar ainda novamente, as orações adverbiais. O que são advérbios? São palavrinhas que acrescentam circunstâncias. E aí de várias coisas, né? De tempo, de lugar, de modo, de intensidade, de companhia, meio de transporte, enfim. E você pode acrescentar essas circunstâncias a verbos. Como assim, Digão? Eu comi rápido. Rápido foi a forma como eu comi, não é? Eu comi em casa. Foi o lugar onde eu comi. Eu comi hoje. Foi o dia que eu comi, o tempo que eu comi. Então, essas palavrinhas, elas acrescentam circunstâncias a uma ação, a um verbo, ou a um adjetivo. Se eu falar assim, ela é muito inteligente, ou ela é pouco inteligente, ou ela é extremamente inteligente, ou ela é maravilhosamente inteligente. Eu vou trocando a circunstância que eu quero acrescentar para um adjetivo, por exemplo, certo? Ou até a outros advérbios. Por exemplo, ele chegou muito rapidamente. Eu coloquei o muito para intensificar o rapidamente, que é a forma como ele chegou, certo? Então, eu posso usar advérbios com verbos, advérbios com adjetivos ou advérbios com outros advérbios. Tudo bem? Galerinha,
Olha os exemplos aí. Os meninos comem muito. Muito é a intensidade do verbo, né? A professora viajou com o marido. Aí é de companhia. Com quem ela viajou. Eles chegarão logo. Aí é o tempo, né? Quando eles vão chegar. Logo. Tudo bem? Então, são circunstâncias que a gente acrescenta. E as preps, preposição. Esses dias eu fiz até uma dancinha, um funk, né? Do AD comparar em... Galera, a ante após até, com, contra, de, desde, durante, em, entre, para, perperante, por, sem, sob, sobre, trás, né? Essas são as principais. Mas, para lembrar, AD compara em, eu não fechei o parênteses aí, né? Vocês fecham mentalmente. Galerinha, essas palavrinhas, elas servem para ligar outras palavras dentro da oração, certo? Então, algumas palavras, elas exigem, né, que tenha uma preposição para você conseguir unir com a próxima palavra, tá? A de com para em são as principais, né? Exemplos aí. Nós temos de fazer um acordo. Galera, eu não poderia unir as palavras temos e fazer sem colocar uma preposição, certo? Eu não poderia falar nós temos fazer. Eu preciso colocar uma preposição ali no meio. E aí, galerinha, o que muita gente faz e é errado na linguagem formal, tá? No dia a dia tudo bem, mas formalmente é errado. As pessoas colocam um que no lugar desse de aí, ó, no exemplo. Nós temos que fazer. Eu tenho que dormir, eu tenho que ir, eu tenho que, eu tenho que, tem que. O povo adora colocar um que aí, né? Você fala assim, eu sei que você fala, mas o certo é de, tá? Eu tenho de fazer, nós temos de fazer, nós temos de comprar, eu tenho de ir, eu tenho de dormir, tá? Parece super estranho quando eu tenho de, mas esse é o certo, tá? Tem o que é errado. Fechou? Galerinha, quando assisto a novela, costumo comer. Esse a aí tem preposição, né? A gente sabe que quando o a é craseado, é a preposição mais o artigo, certo? O verbo assistir, com o sentido de ver, ele pede preposição a. Então, ele exige a preposição pela regência dele nesse sentido aí, de ver, né? E com a palavra da frente é feminina, então fica acraseado. Então, tem preposição aí no meio. Joia? Se fosse uma palavra masculina, seria ao, né? Quando assisto ao filme, costumo comer pipoca. Ok? Beleza. Galera, e conjunções? O que são as conjunções? Nós estamos aprendendo isso bastante agora, o tempo todo, né? Galerinha, as conjunções são aquelas palavrinhas que ligam as orações, estabelecem sentido entre as orações, certo? E aí tem as coordenadas, tem as subordinadas, né? Olha alguns exemplos aí. Gostamos de ir ao cinema, mas os filmes ultimamente não nos agradam. Galera, se você gosta de ir ao filme, o que você pensa? Que os filmes agradam. Mas, né, aí tem uma contradição, uma oposição. Os filmes ultimamente não nos agradam. Então aí nós temos uma oposição, uma contrariedade. Então o mas, ele indica uma adversidade, ele é uma conjunção adversativa, certo? A de baixo, estudei muito para o concurso, por isso fui aprovado. Aí a gente tem a conclusão do estudo. Ele estudou bastante, e aí qual foi a conclusão? Consegui aprovação, certo? Esse por isso aí indica conclusão, então. Certo? Nós aprendemos isso agora, revisamos isto, então fica bem claro aí na sua cabeça, né? O que é uma conjunção, né? Ele une orações, frases que têm verbo. Beleza? Galera, e aí para encerrarmos as interjeições? Galerinha, as interjeições é quando a gente expressa um sentimento humano, tá? E aí não pode confundir com onomatopeia. Você sabe o que é isso? Onomatopeia, essa formação, né, de palavras. Galera, onomatopeia é quando a gente tem o som que não é de sentimento humano, mas que são coisas, animais, eles representam sons específicos, mas não necessariamente susto, alegria, amor, certo? Então, por exemplo, quando eu falo pirilim, 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 alguém... Esse pirilim, pirilim, pirilim é o som do telefone, isso não é interjeição, isso é onomatopeia, certo? Quando eu faço chua, 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 é o som de nada, digamos, porque é chua, é como se fosse uma onda, né? Uma ali, água. Galera, um mergulho. Isso daí é onomatopeia, ok? Galera, o que é interjeição? Sentimento humano. Então, que maravilha! Esse aí, essa coisa boa que você está sentindo, a gente percebe, né, o sentimento humano pela interjeição. Ou, assim eu tenho um infarto.
né? Então, aí eu tenho um sentimento de susto, representado por esse A aí, né? Até no dia a dia, quando a gente está escrevendo na internet, a gente coloca mais pontos de exclamação ou mais Hs ali, né? Isso é possível, né? Na internet, tá? Na linguagem informal, para demonstrar o quanto de sentimento a gente está sentindo, né? A gente mede a amizade das pessoas pelo tanto de kkk que elas colocam, né? Na nossa conversa. Então, se elas colocam um kkkkkkk, tipo, vou morrer, aí, tipo, você, nossa, ela realmente acha engraçado, né? Agora, se ela coloca, tipo, kkk, ou só kk, não agradou muito a piadinha, não, né? Enfim, galerinha, interjeições, então, é uau, nossa. E aí, galerinha, entra até os palavrões, tá? Não sei se vocês já se perguntaram, qual a classe gramatical dos palavrões? Interjeição, porque ele serve para indicar sentimentos. Não da melhor maneira possível, né? Mas quando você usa uma palavra para expressar o sentimento assim, ó, ela é uma interjeição. Então, palavrões entram aí. Tá bom? É isso, meus queridos. Qualquer dúvida, chama o prof, a gente conversa no WhatsApp. Espero que vocês tenham lembrado, espero que tudo isso que eu tenha falado agora você já saiba, né? Porque você já aprendeu nos anos anteriores, vocês aprendem as classes de palavras desde o 5º ano, já começa a ver aí 6º, 7º, 8º, ver bastante, né? As classes de palavras. Então, espero que isso esteja bem limpinho na tua cabeça, ok? Para quando o prof falar já tiver tudo em ordem. Belezinha? Continuem firmes aí, com foco, vai dar tudo certo. Assistam às aulas na hora certa, tá bom? Vamos torcer para que isso passe logo e todo mundo fique bem saudável. Beleza? Fiquem com Deus, um abraço, um beijo, até a próxima.